Estamos de volta. E você já ouviu falar em LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Sabe para que essa lei serve? O que ela impacta enquanto nós, usuários da internet? Se você não sabe, nós vamos conferir junto nessa matéria. Veja aí. E o assunto do nosso bate-papo dessa tarde vai ser sobre Lei Geral de Proteção de Dados com o nosso convidado, o professor Lucas D'Artora. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Nubia, e você? Tudo bem também. Obrigada por aceitar nosso convite, porque é sempre importante a gente falar sobre isso, ainda mais que as pessoas estão cada vez mais atentas também a essas situações, né? Com certeza. E a Lei Geral de Proteção de Dados, além dela ser um regulamento novo, né, ela já entrou em vigor, então a gente precisa ficar muito atento, tanto nós, titulares dos dados, quanto as empresas. Então eu quero que você explique para a gente o que é a LGPD e qual o principal impacto que ela traz para nós usuários, titulares de dados pessoais. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um regulamento que ela foi assinado lá no ano de 2018 pelo até então presidente Michel Temer. Só que ela entrou em vigor só em 14 de setembro de 2020. Qual que é o principal objetivo dela, então? Ela visa garantir a privacidade e a proteção de dados e também, logicamente, a livre escolha através dos titulares, né? Então, todo tratamento de dados pessoais que as empresas querem fazer, elas precisam ter um aceite, um consentimento dos titulares dos dados. Então, ela ficou mais simples para as pequenas empresas também ou não? Sim, ela ficou mais simples em que sentido, né? O próprio regulamento, né, ele fez algumas alterações para facilitar o tratamento de dados pelas pequenas empresas, né? O que é considerado uma pequena empresa, então? Empresas que têm um faturamento de até 4,8 milhões anuais, que tem de 10 a 49 colaboradores. Então, essas organizações, elas não precisam, por exemplo, anonimizar dados, elas não precisam ter a prática de exclusão, elas não precisam nomear um encarregado de dados dentro da organização. Então, ela tem algumas responsabilidades, vamos dizer assim, mais simples. Lógico, ela precisa zelar pelos dados pessoais das pessoas físicas, né? Zelar em que sentido? Garantindo, logicamente, a segurança dos dados que estão sendo tratados, né? E em caso, logicamente, de qualquer violação, ela já trabalhar com as medidas essenciais protetivas para esses dados pessoais. É importante a gente falar também para os empresários, enfim, sempre ficarem atentos também, né, com essa situação, porque tanto da empresa como também os dados que vai receber dos clientes, né? Isso, com certeza. Todas as empresas, né, que tratam dados pessoais ou sensíveis, né? O que são dados pessoais e dados sensíveis, né? Dados pessoais são, por exemplo, dados que identificam uma pessoa natural, né? Como CPF, RG, nome completo, telefone celular, né? Que tem um vínculo com o CPF, né? E dados sensíveis são como, por exemplo, opinião política, escolha religiosa, opção sexual, dados genéticos e dados biométricos também. Então, esses dados, as organizações, elas precisam tratar eles em conformidade com o regulamento, garantindo que todo o tratamento dos dados pessoais seja feita, logicamente, em conformidade com o regulamento, garantindo todas a privacidade e a proteção desses dados, para que os titulares, logicamente, eles tenham a ciência do porquê aqueles dados foram coletados e qual que é a finalidade principal. Eu quero que você fale pra gente, então, caso meus dados pessoais forem violados, o que eu preciso fazer? Nós, como titulares e detentores desses dados pessoais, o primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma solicitação formal junto àquele controlador, que é a empresa, né, que detinha os nossos dados e que foram violados. Essa empresa ela tem até 24 horas para nos responder quais são as medidas de segurança que ela está praticando para minimizar os impactos negativos. Em caso de uma não resposta deste controlador, nós, como titulares dos dados, nós temos o direito de fazer uma solicitação formal junto à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão que regulamenta, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a ANPD, nesse sentido, ela vai agir de uma forma de entrar em contato com esse controlador, né, e saber quais são as medidas de segurança, o que ele está fazendo para que aquela violação não tenha nenhum impacto negativo, né, que, por exemplo, um impacto negativo no sentido de imagem do titular, né, ou um dano reputacional àquela pessoa física, né? Então, ele precisa estar
agindo em conformidade até quando ele for fazer uma espécie de tratamento de um incidente, né? Eu quero que você fale pra gente quais são os direitos, então, dos titulares de dados pessoais perante a LGPD. Porque ultimamente as pessoas estão falando bastante, enfim, está bastante em auge na mídia, mas as pessoas ficam, qual que é os direitos, como que funciona? Bom, os direitos de nós, titulares dos dados, é principalmente, né, revogação de consentimento, né, em caso de eu não concordar com a prática daquele tratamento de dados pelaquela empresa. A portabilidade de dados, então, eu tenho os dados cadastrados no hospital X e quero que o hospital Y tenha esses dados também cadastrados para mim fazer um exame. Então, eu posso solicitar o compartilhamento, né, ou a portabilidade desses dados. Eu posso, a qualquer momento, também solicitar a exclusão ou a anonimização dos meus dados, desde que ele não esteja resguardado em contrato, né? Também eu posso a qualquer momento solicitar àquele controlador, né, que ele me explique o porquê os meus dados estão sendo coletados, para qual finalidade eles estão sendo tratados, né? E também, logicamente, o controlador precisa deixar muito transparente para o titular quais são as medidas de segurança que ele tem, né, para aquela finalidade de tratamento. Eu quero que você fale para a gente como que as empresas devem também cuidar com os dados dos clientes também, porque precisa ter bastante cuidado, ainda mais hoje em dia, assim, tudo tecnologia, tudo muito rápido, de internet, então precisa ter um pé atrás, assim, muito cuidado, né? Exatamente. As empresas, elas estão correndo contra o tempo, digamos assim, para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. No sentido de todos os processos que tratam dados pessoais, sejam processos hoje manuais ou processos digitais, eles precisam estar adequados. Estar adequados no quê? Na coleta, no tratamento e na exclusão desses dados, né? Então, a gente precisa implementar práticas de segurança da informação, tanto em operações físicas, manuais, quanto digitais, para garantir que aqueles dados eles estejam num nível de proteção de dados elevado, né? Seja ele em sistemas ou armazenados em armários, em gavetas, aonde que ele estiver, né? Então, as empresas hoje, elas têm um pouco de dificuldade, muito por conta do quê? Da questão cultural das empresas, né? Então, elas não estavam acostumadas com essa questão de garantir privacidade, de garantir proteção dos dados, né? E de uma hora para outra surgiu o regulamento. O regulamento ele impõe sanções administrativas e financeiras que podem impactar de uma forma muito negativa as empresas que não estarem adequadas, né? Então, elas estão correndo contra o tempo, elas tiveram um bom tempo para se adequar, porém, a grande maioria esperou o regulamento de fato entrar em vigor para iniciar as adequações, né? E daí agora tem que correr contra o tempo, né? Contra o tempo, e a gente sabe que a gente está passando por um momento muito delicado, financeiro, numa crise financeira muito grande, e a adequação à LGPD, ela muitas vezes requer alguns investimentos. Por mais que sejam investimentos pontuais, né, as empresas nunca colocam, por exemplo, uma adequação de um regulamento como esse como prioridade, né? E aí que acaba, então, sempre deixando para a última hora. Eu quero que você fale para a gente se essa lei ela pode impactar as estratégias de marketing também ou não? Sim, ela impacta diretamente porque, né, a grande parte das organizações, e também dependendo da linha de negócio, né, vamos pensar em e-commerce, né? O e-commerce ele capta muitos dados pessoais para fins de quê? De marketing, né? De enviar ofertas, enviar publicações, e que para você enviar esse tipo, né, de oferta, esse tipo de marketing, você vai precisar coletar um aceite do teu titular, né? Seja através de um termo de consentimento ou qual for a base legal que a gente vai enquadrar, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispõe de 10 bases legais, que essas 10 bases legais, se nós enquadrarmos o nosso processo de tratamento em uma delas, a gente já nos garante que nós estamos tratando aquele dado em conformidade, né? Então, o regulamento, assim, ele não é um regulamento que vem para engessar o negócio das organizações, né? Muito pelo contrário, ele vem para ajudar a garantir essa transparência, essa privacidade, e, querendo ou não, no fim das contas, ele se torna um diferencial competitivo para as empresas, né? A empresa que tiver, logicamente, essa adequação vai ter um diferencial competitivo perante as demais, né? E, Lucas, no caso, então, se a pessoa ela teve esses dados danificados, enfim, garantidos pela LGPD, esses cuidados que tem que ter, como que ela deve fazer?
quem que ela deve procurar? Às vezes que ela fica um pouco perdida, aconteceu isso, o que eu faço, para onde que eu vou, como que eu busco ajuda? O primeiro ponto, né, logicamente, teve os dados violados, é reportar aquele controlador, aquela empresa que de fato, né, violou esses dados, né, e em caso de uma negativa, né, ou de a empresa não querer prestar esse suporte, ela pode recorrer então à ANPD, né, fazer um ofício que seja um documento oficial, né, que você assina e envia para o órgão da ANPD, e a ANPD vai começar então uma investigação junto com esse controlador, né? Para verificar o que realmente aconteceu, de fato, para verificar se houve algum impacto negativo junto ao titular dos dados, e em caso de uma confirmação de violação e que houve realmente danos para esse titular dos dados, aí logicamente vai para a parte jurídica, aonde que as sanções da LGPD poderão ser aplicadas junto a esse controlador. E se as pessoas ficarem com um pouquinho de dúvida, até os empresários, como você comentou, que tem que correr contra o tempo para colocar em prática também nas empresas, como que elas podem te acompanhar, te acessar no Instagram também, te mandar alguma pergunta por lá? Eu tenho o meu Instagram oficial, né, @professor_Lucas_Dartora. Tenho também o meu LinkedIn, Lucas Dartora, e tenho um canal no YouTube, que é o canal prof.lucasdartora. Nesses 3 canais de comunicação, eu sempre procuro compartilhar temas relevantes, tanto sobre a segurança da informação, quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E então, qualquer informação que vocês precisarem, podem me reportar por uma dessas redes sociais, que eu estarei respondendo a todos na medida do possível. Obrigada novamente por essas dicas.